Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Os portugueses não confiam nas leis e na justiça. É uma ideia que pode povoar o senso comum, mas também comprovada pelos estudos académicos mais recentes, como o livro 40 anos de políticas de justiça em Portugal. Ora, a percepção que temos dos casos mais mediáticos, a pressão feita sobre o sistema judicial e os desafios da independência e autonomia dos magistrados são temas para a conversa desta semana com os nossos convidados. Nuno Garopa, autor do ensaio O Governo da Justiça, e Mariana França Gouveia, coordenadora científica do Estudo de Justiça Económica em Portugal, ambos os estudos publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mariana França Gouveia é doutorada em Direito, professora da Universidade Nova de Lisboa, do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Também Nuno Garopa é professor de Direito na Universidade do Texas, investigador nas áreas de Direito e Economia e Direito Comparado. Foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2014 e 2016. E é com eles que vamos conversar sobre a justiça em Portugal nos próximos 25 minutos. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vou começar talvez pelos vossos livros, porque já têm algum tempo de distância face a este em que estamos aqui a falar. O Governo da Justiça de Nuno Garopa é de setembro de 2011, a Justiça Económica em Portugal, que é um grande e extenso conjunto de estudos de Mariana França Gouveia, de 2012. Nuno Garopa, mudou alguma coisa desde 2011 para cá, para melhor ou para pior, no diagnóstico? Ou alguma das propostas que avançou foi aceita? O livro é de 2010, apesar de depois ter saído em 2011. Eu diria que, em relação àquilo que o livro versa, e o livro versa sobre uma questão muito concreta, que é a alteração do Governo da Justiça, que é um problema estrutural. O livro está absolutamente atualizado, porque desde 2011 a 2017 nada, mas absolutamente nada, foi feito nessa matéria. A única parte do livro que está desatualizada é a comparação com os nossos vizinhos espanhóis, com os italianos e com os franceses, porque eles sim alteraram o Governo da Justiça, fizeram várias reformas. Portugal não fez absolutamente nenhuma reforma. Nem a atualização que está no epílogo, que diz respeito, no fundo, à intervenção da Troika, mudou nada. Em termos de Governo da Justiça não mudou nada. Mariana França Gouveia, e a Justiça Económica em Portugal, com tantas propostas que vinham aqui neste lote de estudos? Eu diria que é na área da Justiça Económica, ou seja, litígios que existem entre empresas ou entre empresas e os seus clientes. Eu diria que alguma coisa mudou. Existiram reformas importantes em 2013 e 2014 em Portugal, o novo Código de Processo Civil, a reforma do mapa judiciário, e trouxeram inúmeras alterações ao sistema de justiça. Se para melhor, se para pior, se para ficar tudo na mesma, eu penso que ainda é relativamente cedo para dizer. Mas eu diria que houve alguma mudança no bom sentido e houve algumas propostas que nós fizemos nesse estudo que foram adotadas por essas reformas. Por exemplo, a simplificação processual, que é um dos nossos grandes motes, e isso houve um esforço grande a nível de simplificação. Penso que ainda há muito para fazer a esse nível, mas houve um esforço grande. Também ao nível da inteligibilidade, ou seja, da percepção ou da transmissão da mensagem do que se passa no processo para o cidadão que o usa. Penso que aí houve mudanças e podem ser mudanças importantes para o futuro, mas ainda é cedo para o dizer, o mesmo com a reforma judiciária. Tentou-se diminuir o número de tribunais, que são muitos, e reorganizar o sistema de uma forma para o tornar um bocadinho mais eficaz, para o tornar mais facilmente gerível. Vamos ver, ainda estamos por ter a certeza se isso realmente surta ou não resultados. Vamos começar exatamente pela questão da percepção dos cidadãos e nada melhor do que convocar o Presidente da República para nos ajudar a lançar o tema. Marcelo Rebelo de Sousa falava assim sobre a percepção da justiça pelos portugueses. Esta declaração é de setembro de 2016. Ele é muito sensível aos casos mais mediáticos do momento, mas escapam-lhe por falta de informação problemas de estrutura, questões de fundo, que dão menos de falar, são menos visíveis ou menos apontadas, mas nem por isso deixam de ser extremamente relevantes, para não dizer cruciais, indo das temáticas cíveis clássicas às laborais, às económicas, às financeiras, incluindo as tributárias, às administrativas. Nuno Garopa, era suposto que a justiça estivesse mais próxima dos cidadãos, mas isso não está a acontecer? Eu acho que há duas questões importantes. O cidadão, em geral, tem uma má percepção da justiça, fundamentalmente fruto daquilo que são os casos mediáticos e não da sua experiência pessoal, porque, felizmente,
a grande maioria dos portugueses e a grande maioria das empresas portuguesas não tem uma relação direta com os tribunais, porque nunca teve um problema que passasse pelos tribunais. Então é de ouvir dizer que a justiça está mal. E todos os estudos confirmam isso, tanto o estudo da Justiça Económica como os estudos do Observatório da Justiça confirmam sistematicamente que as empresas ou as pessoas que têm relações diretas, que tiveram processo em tribunal, têm uma imagem da justiça menos má daqueles que nunca tiveram processo em tribunal ou que não têm processo em tribunal há mais de 5 anos. Portanto, evidentemente há aqui um problema de percepção que tem a ver com a relação mais direta ou menos direta com os tribunais. Mas a justiça está mal, basta ler o seu livro e não, dizer que está tudo mas na há mesma. o problema do outro lado, que é, depois temos uma questão que tem a ver com quem é que faz a pressão para alterar essa percepção. E qual é a questão? A questão é que tanto a educação como a saúde nos últimos 30 anos têm tido pressões enormes para serem alteradas. Porquê? Porque todos os portugueses vão ao médico e quase todos os portugueses têm filhos ou sobrinhos ou netos ou sobrinhos netos que vão à escola. E, portanto, há uma imensa maioria da cidadania que tem interesses diretos e conhecimento direto e faz pressão porque não está contente. Infelizmente isso não acontece na justiça. Nós andamos a falar de alterar a justiça há 40 anos, mas o facto é que as coisas acontecem muito mais lentamente na justiça do que na educação e na saúde, porque falta de facto essa ligação direta que pressione a essas mudanças. Quando o cidadão é forçado a dizer o que é que há que mudar na justiça, o que é que exatamente está mal na justiça, o cidadão comum não tem uma ideia muito concreta, porque simplesmente também não tem uma relação muito concreta. E o que é que acontece no plano mais técnico económico das empresas que têm que lidar com o sistema de justiça em variados momentos? É diferente em relação ao cidadão comum? Penso que um dos problemas da justiça é a dificuldade em dar uma resposta diversificada a processos muito diferentes. Portanto, nunca antecipa problemas e vem sempre tentando resolver. Se nós pensarmos na justiça penal, ou seja, nos crimes, e se perguntarmos a qualquer cidadão, diga um processo que viu na televisão, todos eles, ou talvez 90%, vão referir crimes, vão referir processos penais. Mas se nós olharmos para os números, nós temos, por exemplo, 1 milhão de processos pendentes na área civil, portanto, estes problemas dos divórcios, do contrato que não foi cumprido, do litígio entre empresas, do trabalhador que foi despedido, e temos cerca de 57 mil processos penais. Portanto, é uma diferença enorme. E a justiça, infelizmente, é muito identificada com o crime, com a justiça penal, que é uma gota d'água naquilo que é a justiça e naquilo que o cidadão precisa realmente da justiça. E também é identificada a questão da morosidade, que também diverge consoante a justiça que estamos a falar. Exatamente. Não é? Há um discurso que as pendências estão a diminuir, mas há também quem contraponha que não estão a diminuir, estão apenas o rácio em relação às entradas é que está também a distorcer um pouco esse valor. É evidente que aqui há várias questões que se têm que colocar e, infelizmente, as estatísticas que estão disponíveis são muito limitadas. O número de pendências está a diminuir, isso é um facto estatístico. Também é um facto estatístico que isso aconteceu entre 2006 e 2008 e provavelmente por razões não muito diferentes do que está a acontecer agora. Isto é, por um lado porque há um arranque da economia e por outro lado porque houve uma limpeza processual e essa limpeza processual evidentemente teve efeito nas estatísticas. E esta limpeza tem que ser acreditada a quem? Em 2006 foi o ministro Alberto Costa e desta vez foi o governo anterior, a ministra Paula Teixeira. O memorando da Troika não pedia a limpeza? O memorando da Troika pedia a limpeza. O problema é que a limpeza não altera os problemas. A limpeza limpa as estatísticas e nós não vivemos das estatísticas. E por isso é que a situação é complicada. Quando nós, por exemplo, dizemos as estatísticas mostram que as pendências estão a diminuir. Estão, mas depois olhamos para as durações médias e as durações médias não estão a ser alteradas. Além disso, é preciso não esquecer que o governo anterior recuperou a tendência de aumentar o número de juízes. Nós, desde 2011, voltámos a aumentar o número de juízes per capita, o que significa que também temos mais juízes. Portanto, é normal que as pendências diminuam quando há mais juízes. Não é muito claro se estas tendências são para se manter ou se vão inverter. Portanto, aguardemos pelo próximo ano ou dentro de 2 anos para ver se estas tendências são de facto estruturais ou meramente conjunturais. Na ação executiva, em matéria de justiça económica, a especialização deu uma ajuda neste processo, Mariana França Gouveia? Na ação executiva houve uma limpeza enorme e estas estatísticas provavelmente têm a ver com isso, com processos que não havia bens para penhorar, ou seja, se a pessoa tem uma dívida, por exemplo, não pagou um cartão de crédito
e não há dúvida nenhuma que a pessoa deve aquele dinheiro, mas não tem absolutamente nada com que pagar, está desempregada, não tem casa, não tem carro, os móveis que tem na sua casa não valem nada. O que acontecia antes da reforma, de uma reforma até um bocadinho anterior, mas que agora em 2013 foi completamente retomada, ou levada até às suas últimas consequências, é que o processo ficava aberto até se encontrar bens, porque a pessoa de repente podia ficar empregada e, portanto, poderia haver um salário para penhorar e por aí fora. A partir de 2009 e agora em 2013, esses processos terminam. Portanto, tudo o que estava em tribunal relativamente a estas penhoras ou a estes processos, vamos dizer, uma espécie de mortos-vivos, esses terminaram. E isso teve um efeito brutal nas estatísticas, porque aquele 1 milhão de processos que eu referi há pouco na Justiça Civil, penso que cerca de 70% são ações executivas. Agora, se esta limpeza, como dizia há bocadinho o Nuno Garopa, tem efetivamente, é um reflexo de uma melhoria do sistema de justiça, é algo que ainda está por provar. Quer dizer, não é por sociedade ser muito desenvolvida que os processos vão andar mais rápido. O nosso sistema de justiça é mais lento que os sistemas de justiça de países do nosso nível de desenvolvimento. É daí que vem o nosso problema em termos de competitividade por comparação com os restantes países. Também aqui isso coloca outro problema, que é uma questão que às vezes em Portugal temos muito esta noção de que o resto do mundo está à nossa espera. É verdade que nós hoje não estamos piores que em 2011 e acho que não se pode dizer, nem o próprio atual governo diz que a justiça hoje é pior que a justiça em 2011. Mas o facto é que países à nossa volta, e volto a dar o exemplo de Espanha, mas a Itália, a própria Alemanha, fizeram reformas durante este tempo e essas reformas repercutem-se também agora numa melhoria dos seus sistemas de justiça. O nosso problema não é fazer reformas, o nosso problema é que temos que fazer reformas mais rápido que os outros para recuperar o tempo que perdemos quando não fazíamos essas reformas. Ora, o que não me parece que esteja a acontecer. Resolver litígios fora da presença do juiz, a questão da arbitragem, a questão dos delegados de paz, essa arma já se pode quantificar do seu benefício, isso no sentido da celeridade processual, do acesso à justiça também? Continua a ser uma minoria. Continuamos a falar de muitos poucos processos comparados com este número de processos que entram em tribunal. Há, neste momento, várias alternativas para as empresas, para os cidadãos que queiram recorrer a meios alternativos de resolução de litígios, seja a arbitragem, seja a mediação, mas continua a não ser algo que está completamente instalado na sociedade portuguesa. Continua a haver muitas críticas e algumas ideias erradas e alguns mitos errados que têm a ver com a privatização da justiça e por aí fora. Eu penso que a consciencialização das alternativas seria muito bom, não só pela questão da celeridade, mas também pela questão da adequação, porque realmente os litígios que existem entre as pessoas, seja empresas enormes, seja litígios domésticos ou entre vizinhos, são tão diferentes, nós estamos a falar de tantas realidades tão diferentes entre entidades públicas, entre o Estado, o patrão, o empregado, o homicida, a vítima, por aí afora, que não faz sentido haver uma receita única para isto tudo. E, portanto, a resolução alternativa de litígios trouxe um bocadinho esta diversificação, que também fez pressão no sistema de justiça. Algumas das reformas de 2013 foram inspiradas na arbitragem comercial, portanto, a arbitragem entre empresas, e eu penso que isso foi muito útil e foi muito produtivo. Agora, se será uma alternativa, ainda não é completa, mas isso terá de ver também, lá está aquilo que o Nuno Garopa falava da pressão da cidadania. É preciso que haja uma pressão externa, porque é natural que as pessoas que trabalham no seu dia-a-dia, sejam os advogados, sejam os juízes, enfim, não estou a criticar, porque eu também faço parte dessas pessoas, não é verdade? Também sou advogada e bem sei que há resistências próprias a alterações de métodos de trabalho e formas de trabalhar e desconfianças que muitas vezes são legítimas. Mas parece-me que realmente se houver uma pressão externa será a forma de mudar o sistema ou de o melhorar. Eu penso que as coisas também não se fazem de um dia para o outro e vão fazendo o seu caminho. Não resisto a colocar aqui também um registro de António Costa, quando era candidato a Primeiro-Ministro, sobre o que é que ele achava sobre o que falta ao sistema de justiça. Ele dizia que era preciso um choque de gestão na justiça e utilizou mesmo esta metáfora. Eu agora, por as funções a que me habilito, não posso dizer isto como antes dizia, porque podem depois interpretar mal, mas eu costumava dizer que o sistema de justiça o que precisa é do engenheiro de sistemas a dirigir o Ministério da Justiça. O problema da justiça é, sobretudo, um problema de engenharia de sistemas e temos que resolver bem esse problema para termos um sistema de justiça mais eficaz. Esta era a proposta de António Costa. Nuno Garopa, o que propõe é uma alteração total dos sistemas, no fundo. Exato, portanto, eu não tenho a mesma opinião que o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, ele sabe isso, porque já temos tido a oportunidade de discutir isso.
Eu acho que evidentemente há problemas de gestão, isso evidentemente ele tem toda a razão. Eu acho que estão diagnosticados e as pessoas sabem que há esses problemas de gestão, e depois há problemas estruturais. Eu acho que nós temos um sistema de justiça que foi pensado e desenhado, enfim, não quero dizer no século XIX, mas digamos em meados do século XX, e que não soube acompanhar as alterações dos últimos 30 ou 40 anos. E isso tem a ver com uma questão muito simples. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, nós sabemos quem é o responsável pela educação e pela saúde. Nós não sabemos quem é o responsável pela justiça, porque há 4 ou 5 diferentes instituições, Ministério da Justiça, Conselho Superior de Magistratura e depois a Procuradoria-Geral da República e por aí fora, e que estão todos em igualdade de circunstâncias, digamos assim, pela questão dos freios e contrafreios, mas a verdade é que depois ninguém é responsável. Não há soluções perfeitas. Também em Portugal, às vezes, nas discussões, penso que se cai no erro oposto, que é pensar, há um problema, vamos procurar uma solução que vai resolver o problema. Não, qualquer solução abre outros problemas. O que nós tentamos é, ao fechar um problema, abrir um problema ao lado menos grave. Em qualquer, digamos, como dizia o Primeiro-Ministro, qualquer sistema, as pressões internas são pressões à manutenção do status quo, porque evidentemente... São as tais corporações. Mas elas existem em todos os setores. Não há nenhum setor que não tenha corporações. Agora, a diferença é que, se não houver pressão externa, é muito mais difícil romper esse status quo. Qual é o problema da justiça? São 2. É que não tem pressão externa do ponto de vista da cidadania e não está em concorrência com o estrangeiro. É que as empresas concorrem. Até as universidades concorrem com a universidade estrangeira. Os tribunais não estão em concorrência com os tribunais estrangeiros. Portanto, não há pressão internacional de concorrência que force os tribunais a mudar. A única pressãozinha que ainda vai havendo, de facto, é da arbitragem. E não é por acaso que, durante muito tempo, os tribunais, e em particular os magistrados, não reagiram muito bem à existência da arbitragem. A arbitragem, no fundo, para os ouvintes perceberem, é, no fundo, dar a volta à estrutura tradicional para resolver um litígio em que as partes aceitam que há uma terceira parte que é, no fundo, o árbitro desse processo. Exatamente. As partes aceitam entregar o poder de decidir a outras pessoas, por regra são 3, cada parte nomeia um árbitro e depois esses 2 nomeiam 3, e esses são os juízes que vão decidir o seu caso e decidem como se fossem tribunais, como se fossem juízes de um tribunal estatal. Mas isso não acontece só na justiça dos mais ricos das empresas, dos milhões de euros? Nós temos muita arbitragem de consumo. Nós temos uma rede, já vem desde os anos 90, principalmente quando começou a explodir a tal litigância de consumo. Foi criado um sistema de centros de arbitragem de consumo que existem em várias cidades do país e que funcionam bastante bem para pequenas causas. A principal característica da arbitragem é a flexibilidade, ou seja, não tem regras processuais, o que permite, conforme o tipo de disputa que está em causa, as regras serem adaptadas ao caso. Portanto, tanto se adequa a processos muito complicados, é um facto que eu trabalho muito em arbitragem, em processos muitas vezes muito complexos, internacionais, com partes estrangeiras. O julgado de paz é uma arbitragem? O julgado de paz é um misto, porque é um tribunal público e as partes não podem escolher o juiz, porque é o juiz de paz que lá está, mas a ideia é que os julgados de paz têm uma filosofia, quer ao nível da conciliação e da flexibilidade, mais próxima da arbitragem, portanto seja mais informal, esteja mais próximo do cidadão, tenha menos regras processuais. Um dos grandes problemas da justiça, eu volto a dizer isto, na minha opinião, é a excessiva burocracia. A palavra, embora podemos dizer-lhe muito processualismo para aí fora, mas é burocracia. E, portanto, é preciso um choque. Eu tenho piada o Primeiro-Ministro dizer isso, ele foi Ministro da Justiça, não é? Ele conhece o sistema. E, portanto, ele conhece o sistema e também contribuiu para o mesmo. O choque, nós precisamos de um choque também de desburocratização, não é? De simplex, não sei se era isso que ele queria falar ou não. E alguma coisa tem sido feita a nível de informatização, mas é preciso fazer uma espécie de um raio-x e dizer o que é há aqui que é de inútil, o que é há aqui que é de repetitivo e só pode ser substituído por um algoritmo, o que é há aqui que não faz sentido absolutamente nenhum e, em função disso, modernizar a justiça e torná-la mais próxima da cidadania, do empresário. O empresário não consegue compreender quando tem uma decisão de investimento e precisa de uma licença do Estado que lhe é recusada e que fique 5 anos, um ano que seja, num processo puramente burocrático, ele não consegue perceber sequer como é que começa, como é que acaba. E as reformas não existem, no fundo são pequenas medidas cirúrgicas que vão agilizando, mudando aqui as custas judiciais. Uma coisa que faz alguma confusão é muitas destas conversas têm 10, 20 anos, e quer dizer, estamos constantemente à volta do mesmo assunto. O próprio Estado não tem, ao fim de 30 anos, uma unidade que esteja a planear uma reforma da justiça consistente e duradoura. Como têm os espanhóis, como têm os italianos. Uma unidade autónoma. Uma unidade autónoma. Independente dentro da administração. Da administração. Não existe, nunca existiu e continuamos a não a ter. E, portanto, nós continuamos a ir atrás de paliativos
muitas vezes, infelizmente, em função dos casos mediáticos. Eu acho que vai ser uma péssima ideia fazer qualquer reforma do Código de Processo Penal em função do caso Sócrates, quase inevitável que vai acontecer. As reformas deviam ser feitas ponderadamente e tendo em conta, como dizia o Presidente da República, não dos casos mediáticos, mas provavelmente dos outros milhares de casos que não estamos a falar e que são o dia-a-dia da justiça. Já consegue tirar algumas ilações do caso Sócrates até agora. O problema é que o caso Sócrates é um caso complicado em qualquer país do mundo, porque qualquer país do mundo que envolve o presidente Nixon ou o presidente Trump, ou que envolva um primeiro-ministro ou um ex-primeiro-ministro, são casos sempre extremamente delicados. Portanto, é evidente que não me parece que sejam o caso que deve ser usado para fazer reflexões sobre reformas, sejam elas quais. Mas antes desse caso já defendia, por exemplo, aqui no seu livro, várias vezes, a questão da autonomia do Ministério Público, a questão da independência do Poder Judicial, não é um valor absoluto em democracia. E não é um valor absoluto em democracia. E é evidente que nós, em relação concretamente ao Ministério Público, eu acho que há várias reflexões que já deviam ter sido feitas há muito tempo. Porque é evidente que o nosso sistema não funciona por comparação com os outros países. Tem poder a mais o Ministério Público? Eu não sei se tem poder a mais, se tem poder a menos, se tem poder formal a mais e poder verdadeiro a menos. Isso é um grande debate. Não sei se é um problema de recursos, não sei se é um problema de gestão, não sei se é um problema de regras processuais, mas tudo isso com certeza tem que explicar porque quando comparamos o desempenho dos vários Ministérios Públicos, o nosso fica aquém e isso está subejamente expresso no Conselho da Europa, em relatórios da OCDE, quer dizer, por comparações internacionais. Pactos de justiça e propostas deste género para si valem o quê? Se as reformas são para ser profundas, só podem ser feitas por pacto de justiça. Eu não diria que todas as propostas que estavam no livrinho amarelo, mas grande parte delas exigem uma maioria que permita reformar a Constituição e, portanto, porque algumas delas exigem alterações da Constituição. Portanto, é evidente que isso se pressupõe, no mínimo, um acordo entre o PS e o PSD. E, portanto, eu não penso que possa haver grandes alterações na Justiça de forma estrutural sem um acordo entre o PS, o PSD e o CDS e, provavelmente, os partidos à esquerda do Partido Socialista. Agora, fazer pactos da justiça que não têm conteúdo, como foi o de 2006, isso é que me parece estarmos a perder tempo e que foi o que aconteceu em 2006. Como é que se pode resolver esta equação? Porque se não há exigência da cidadania, os partidos entre si não se resolvem, os operadores também não estão a avançar muito, como é que isso se resolve? É a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. $1 milhão ou $1 milhão de processos. $1 milhão de processos, exatamente. As reformas nesta área têm de ser feitas passo a passo, mas com uma ideia de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, não é? Não a ideia de uma legislatura, o que realmente é muito complicado em democracia. O grande problema da reforma da Justiça é precisamente a questão da independência dos magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, e, portanto, quão sensível isto é, de quão importante é este pilar da democracia. Portanto, nós todos queremos uma justiça eficaz, nós todos queremos uma justiça muito bem gerida, mas não queremos uma justiça que obedeça ao Ministério da Justiça, não queremos um juiz que decida em função do que lhe diz o ministro para decidir, ou onde é que acaba a independência dos magistrados e começa a gestão, e a difícil equação a fazer aqui. Nós temos que garantir que a interferência que o gestor, digamos assim, tem na pessoa que está ali a trabalhar, que é o juiz, é uma ingerência que não é uma ingerência de conteúdo e só de forma. Explique-nos lá esta diferença, esta questão do sistema de separação de poderes versus um outro de freios e contrapesos. Não percebi muito bem se acha que a separação de poderes pode ser ultrapassada por um outro sistema. Porque a política entra na justiça. Está a ver o caso Sócrates, depois do caso Sócrates, a política meter-se mais na justiça? Claro, por exemplo, qual é o efeito do caso Sócrates neste momento? Nenhum partido faz a reforma do Ministério Público. Porque o primeiro partido que disser é preciso reformar o Ministério Público, eu vou ouvir os procuradores do Ministério Público a dizer lá estão eles a querer interferir com a nossa independência. Portanto, o caso Sócrates já está a passar uma fatura enorme ao país, que é nenhum partido se atreve sequer a sugerir que é preciso reformar o Ministério Público. Agora, a questão é, não é a justiça meter-se na política, a política meter-se na justiça. Isso já aconteceu. Portanto, a discussão não pode ser colocada, nós não queremos que a política entre na justiça. Não, ela já entrou. E ela tem que entrar. Porque é evidente que ela vai entrar a partir do momento em que temos uma cidadania mais ativa. A partir do momento em que, evidentemente, temos, e em todos os países da Europa, aliás, até podemos dizer que Portugal chegou atrasado a esta situação. Em todos os países da Europa houve problemas, evidentemente, de financiamento dos partidos políticos e de financiamento das carreiras partidárias. Será que eu não quero saber quando José Sócrates, ou quem seja, está a ter que depor perante um juiz quem é esse juiz?
É que depois também criou-se em Portugal aquela ideia, agora temos que falar dos juízes. Pois temos, porque os juízes não são anónimos. Eu quero saber de onde é que veio o juiz, quem nomeou o juiz, porque é que foi escolhido aquele juiz e não outro juiz, e não criar esta ideia de que os juízes são uma massa cinzenta. Uma casta. Mais do que isso. Intocável. Não, mas mais do que isso, que não faz diferença qual é o juiz que está no caso concreto. Pois faz. E faz muita diferença. Neste caso? Neste e em todos o outro milhão de casos, no caso da Penal Mendes, com 57 mil casos que estão pendentes. É evidente que faz. Ora, mas ao fazer o que eu estou a dizer, tem que haver transparência. Os juízes que tiveram em posições idênticas ao juiz Carlos Alexandre, e isto devo dizer que não sei, porque não conheço pessoalmente, nem nunca falei, nem discuti com o juiz Carlos Alexandre, mas os juízes que tiveram em posições idênticas noutros países acabaram a fazer vidas partidárias e a liderar partidos, quer em Itália, quer em França, a desempenhar cargos de Ministro da Justiça. Portanto, não sei. Quer dizer, nós temos que estar prontos para cenários em que temos que ter transparência. E o que eu acho que há em Portugal neste momento tem uma certa falta de transparência, porque há falta de coragem de falar dos assuntos. Vamos às sugestões que gostávamos que os nossos ouvintes tivessem acesso para saber mais ou pensar um pouco mais sobre estas matérias. Eu lembrei-me do romance do Germano de Almeida chamado Dois Irmãos. Germano de Almeida é um escritor cabo-verdiano que é advogado e penso que foi procurador do Ministério Público em Cabo Verde. É a história de um fratricídio, ou seja, um irmão que mata o outro em Cabo Verde, mas o Germano de Almeida conta aquilo em termos de um processo, como se ele estivesse a relatar um processo em tribunal. Retrata bem esta dificuldade de relacionamento entre a sociedade e a justiça, que é suposto a justiça servir. Nuno Garopa. Eu vou para um livro um pouco mais maçudo, aliás um pouco maior, de quase 1000 páginas, que se chama Os 40 anos. Tem tudo, quase tudo, não tem tudo, tem quase tudo. Aliás, conta com um artigo meu, aqui também com um artigo da Mariana. 40 anos de política de justiça em Portugal, organizado pela professora Maria Lourdes Rodrigues, em colaboração comigo, com o Pedro Magalhães, com a Conceição Gomes e com o Rui Guerra Fonseca, e que no fundo o que se pretende é, um ponto de situação daquilo que foi feito nos últimos 40 anos. Não é um livro prospectivo, no sentido em que não se propõe reformas para a justiça, o que se faz é um ponto de situação daquilo que foi feito nos últimos 40 anos. É um livro bastante pluralista desde o meu ponto de vista, quer envolvendo juristas e não juristas, pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas mais favoráveis a um determinado tipo de reformas e pessoas menos favoráveis a esse determinado tipo de reformas. Muito bem, a Justiça dominou o nosso programa desta semana. Obrigado, Nuno Garopa, obrigado, Mariana França Gouveia. Foi um gosto tê-los aqui no Da Capa à Contra Capa, um programa que vai pro ar sempre ao sábado, com convidados sobre vários temas da atualidade, e na próxima semana vamos antecipar o Dia Mundial do Ambiente e falar sobre questões ambientais nesse programa que pode ouvir sempre ao sábado às 9h30 da manhã e também em qualquer altura, em qualquer lugar do mundo, em podcast em rr.sap.pt.